Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho no capítulo 10, onde paramos. Semana passada estudamos o item 5 e o item 6, hoje vamos para o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. Item 7, capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Item 7. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a vossa oferta. Mateus, versículos 23 e 24. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para mais uma manhã de estudos em torno do Teu Evangelho. Pedimos em Teu nome a assistência dos nossos benfeitores espirituais, do querido irmão Altivo, diretor da nossa casa, como a coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós vimos aqui, lemos o item 7. Portanto, se estáis para apresentar a vossa oferenda ao altar, e então vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta aos pés do altar, e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois voltai para fazer a oferta. Então, o que Jesus está dizendo para a gente aqui, está bem claro. O que adianta eu vir à casa, fazer a oferta, dar o dinheiro, dar o dízimo, ou vir aqui mesmo falar, como nós estamos fazendo nesse momento, divulgando, falando do Evangelho, mas se eu trago no coração mágoa, se eu trago no coração revolta contra alguém, eu devo primeiro falar com essa pessoa, depois eu venho para cá. Primeiro eu vou me reconciliar com aquele que eu fiz um adversário, seja quem for, seja o familiar, o marido, a esposa, um filho, vou conversar. Depois eu venho para a casa espírita, depois eu vou fazer a minha prece, depois eu vou fazer o meu trabalho. É isso que ele está recomendando a nós. Pode vir buscar. Está sem som o Instagram? Então vamos lá. Consertou? Estava sem som o Instagram, né? Voltou o som? Vamos ver se voltou, que eu repito. Voltou o som? Então, nós estávamos falando aqui. Antes de vir à casa espírita, antes de fazer a sua oferenda, antes de estudar, até mesmo falar, divulgar o Evangelho como estamos fazendo, precisamos primeiro nos reconciliar com o nosso adversário, conversar com ele, falar com ele, para que o nosso coração esteja puro,
para que nosso coração esteja limpo. Aí eu vou me reconciliar com Ele. Alguma dúvida? As mães aí em cima que estão nos ouvindo, que estão aí na sala, tem alguma pergunta a fazer? Passa para a Elinéia, que ela vai nos trazer aqui. Ou a Elinéia liga para a Priscila e a Priscila me passa. Então, enquanto não chegam as questões, vamos continuar. Todo mundo entendeu isso? Vocês entenderam que para ter o coração puro, a gente não pode ter mágoa contra ninguém. A gente não pode dar de briga, de confusão, senão meu coração não vai estar puro. O mandamento maior, que Jesus resumiu toda a lei: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho amor ao meu próximo, eu não estou cumprindo a lei maior, a lei de Deus. Entenderam isso? Bom, vamos continuar aqui com um comentário de Kardec a respeito dessa passagem de Mateus. É o item 8. Quando Jesus disse: ide vos reconciliar com vosso irmão, antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ele ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. É o do próprio ressentimento. Que antes de apresentar para ser perdoado, antes de se apresentar para ser perdoado, é preciso que ele mesmo tenha perdoado os outros. E que se cometeu um erro com um de seus irmãos, o tenha reparado. Somente assim a sua oferenda será agradável, porque virá de um coração puro de qualquer mau pensamento. Na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, ele deixa muito claro isso. Toda a oração do Pai Nosso, ela é importante, porque ele colocou ali, ele resumiu ali os nossos deveres para com o nosso próximo e os nossos deveres para com Deus. Além disso, os nossos deveres para conosco mesmo. Então, na oração do Pai Nosso, ele resumiu os nossos deveres para com o próximo, os nossos deveres para conosco mesmo e os nossos deveres para Deus. E nessa passagem do perdão, ele diz assim: primeiro a gente se dirige a Deus, né? Pai nosso que estás no céu. Pai nosso, não é Pai meu, Pai nosso, Pai de todos nós. Pai de todos nós. E, se ele é Pai de todos nós, somos irmãos. E um irmão não tem que brigar com o outro. Então, Pai nosso que estás no céu. Aí ele continua: santo seja o vosso nome, né? Santificado seja o vosso nome. Aí lá para frente diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha, meu Deus, meu Pai, perdoa-me os erros que cometi, me perdoa, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Então eu pronuncio essas palavras na oração dominical, mas eu esqueço de cumpri-la. Mas ele está recomendando: me perdoa, mas eu só quero o teu perdão, assim como eu perdoo aquele que me ofendeu. Essa é a oração que a gente tem que pronunciar.
melhor. Essa é a ação que a gente tem que praticar. Perdoar sempre. Jesus materializou esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e ele precisava colocar suas palavras de acordo com os usos daquela época. Então, olha, tudo tinha um propósito. Jesus não perdia tempo. Jesus não falava nada que não fosse útil. Por que ele pronunciou? Deixai primeiro a oferenda no pé do altar e vá reconciliar com seus adversários. Porque os judeus da época, eles prezavam muito mais as coisas materiais, os preceitos materiais, do que os espirituais. E Jesus combateu essa prática o tempo inteiro. Por exemplo, lavar as mãos antes de comer, eles fizeram disso um preceito espiritual. E isso era uma coisa material. Guardar o dia de sábado, não podia se fazer nada no dia de sábado, porque Deus descansou no dia de sábado. Jesus combateu isso. Se Deus trabalha, o Pai trabalha, por que nós não vamos trabalhar? Então ele foi lá e curou um aleijado, estava com a mão seca, né, com a lepra, no dia de sábado. Mas antes ele disse para eles: se o seu boi, seu asno cair no poço, você não vai retirar? Num dia de sábado? Eles ficaram calados, eles consentiram. Claro que sim, ia deixar o boi morrer no poço? Só porque era sábado? Não. Então, se vocês podem fazer isso, eu também posso curar no dia de sábado. Então ele combateu esses preceitos. Então o judeu daquela época se considerava quite com Deus, ele dando a oferenda dele. Mesmo que ele abandonasse seu pai, sua mãe. Ele fala sobre isso numa outra passagem: honrai vosso pai e vossa mãe. Porque pai e mãe mais velho passava a ser, já na velhice, para muitos, um peso. Porque não podiam mais trabalhar. E lá se trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, do sol chovendo ao levantar o sol até ele se pôr. Essa questão de guardar o sábado, isso aí já veio Moisés com dó daquele povo que trabalhava de domingo a domingo, não tinha 13º, não tinha plano de saúde. Se não trabalhasse, não ganhava. E se não ganhasse dinheiro, não comia. Então eles fizeram isso para dar uma folga para aquele povo. Porém, eles fizeram disso um preceito divino, o que não é. Então, faziam as coisas erradas, falavam mal dos outros. Falar mal da vida alheia é desde que o homem apareceu na terra, né? Então falava mal da vida alheia, mandava matar, mas ia lá, fazia oferenda e se considerava quite com Deus. Mas aí o que Jesus fala? Não, você tem que reconciliar com a sua consciência, com o seu coração. Vai lá, conversa com ele, fala com o seu adversário, depois você vem fazer oferenda. O cristão não oferece dádivas materiais, porquanto espiritualizou o sacrifício, mas o preceito para ele tem ainda mais força, pois o cristão oferece sua alma a Deus, e essa alma deve ser purificada. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Nós estamos aqui falando do Evangelho. Nesse exato momento estou aqui comentando o Evangelho, falando do perdão, falando
que a gente tem que ter o coração puro. Imagine se eu tivesse aqui guardando mágoa, ódio de alguém. Então hoje a gente tem os meios de comunicação, a gente passa uma mensagem e imediatamente o outro recebe e a gente usa, fala umas palavras amigáveis, pede desculpas pelos erros que cometemos, enfim. Se o outro não compreender, se o outro não perdoar, se o outro não quiser caminhar conosco, o problema passa a ser do outro. A gente tem que fazer a nossa parte. Por quê? Tanto eu quanto o outro sempre erramos, nós erramos, todos nós somos sujeitos a erro, a equívocos. Por que eu vou cobrar do outro aquilo que eu não faço? Por que eu quero cobrar do outro um comportamento que eu não tenho? Por que cobrar do outro regra de conduta? Né? Cada um sabe de si. Se a gente errar, a gente dá um passo atrás, pede desculpas e vida que segue. E a gente faz força para não errar mais, ou errar menos, né? Vou ler de novo. Entrando no templo do Senhor, ele deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina por essas palavras: deixai vossa oferenda aos pés do altar, e de primeiro reconciliar-vos com vossos irmãos, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Ficou bem claro isso? Entendeu, Priscila? Você entendeu, Cristina? E a Ana? A Ana está prestando atenção? Então vamos aqui para o item número 9. Item número 9. O argueiro e a trave no olho. Por que vedes uma palha no olho do vosso irmão e não notais uma trave que está no vosso olho? Ou como dizeis a vosso irmão: deixai-me tirar uma palha do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar a palha do olho do vosso irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3 a 5. Está bem claro também essa passagem de Mateus. Sou eu ver o defeito do outro e não ver o meu. A minha mãe dizia: você está vendo o rabinho do outro, não vê o rabo comprido que você tem, né? Então a gente quer falar do outro e às vezes o nosso erro é o mesmo ou pior. O pior, mais grave ainda. Então ele está dizendo: deixa de ser falso, deixa de ser hipócrita. Hipócrita é falso. Vê primeiro o seu defeito, tira o seu defeito, depois você vai falar com o outro. Como é que você vai falar com ele se você faz a mesma coisa? Muitas vezes é um ditado também que aprendemos com os nossos pais, que diz o seguinte: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, né? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Que moral eu tenho para mandar o outro fazer aquilo que eu não faço? Como educar o meu filho se eu faço tudo ao contrário do que eu estou ensinando a ele? Eu sei o que é o certo, eu sei o que ele tem que fazer, também sei o que eu tenho, tanto que eu estou ensinando, mas eu não dou exemplo. Um dos grandes defeitos da humanidade, é o comentário de Kardec, é ver primeiro o mal que está nos outros, antes de ver o que está em nós.
Para julgar a si mesmo, é necessário olhar-se em um espelho, transportar-se de alguma forma para fora de si e considerar-se como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Olha aí. Essa é uma boa pergunta. Se alguém visse eu fazer o que eu estou fazendo, o que eu faço, eu me sentiria envergonhado ou ficaria com a consciência tranquila? A gente ainda pode ir mais fundo. Se alguém visse o que eu penso, se as pessoas tivessem a capacidade de ler o pensamento uns dos outros, seria um desastre, né? Seria um desastre aqui no mundo carnal. No mundo espiritual é assim que as coisas acontecem. Pelo menos para a maioria dos espíritos. Agora, eu vou me julgar, eu vou me analisar os meus pensamentos, fazendo essa pergunta: se visse aquilo que eu estou pensando agora, eu me envergonharia? Aí a gente vai crescer como espírito. Aí ele continua aqui, né? Olha, o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais como físicos. A gente dissimula, a gente engana, a gente não mostra os defeitos que a gente tem, mas a gente os tem. Mas a gente precisa se analisar. E da mesma forma, quando a gente esconde aqui o corpo físico, o gordinho gosta de botar roupa, uma blusa bem comprida, né? Porque ele não quer mostrar a barriga. É o meu caso. Então a gente dissimula. Uma camisa mais larga, não é isso? A gente dissimula também os nossos defeitos morais. O que a gente não deveria. O que eu deveria fazer? Comer menos, né? Ser mais regrado, fazer exercício. Aí a barriguinha ia desaparecer. Aí eu vou e recomendo: por que você não corre um pouquinho? Você está gordo. Quantas vezes já me chamaram de barrigudo, barrigudinho, mas a pessoa tem a barriga maior do que a minha, né? Eu fico rindo, Então, mas a gente sabe o que tem que fazer: o exercício, comer regrado, diminuir o doce. Mas a gente é guloso, a gente dá a receita para o outro, mas a gente não usa a receita. Não tomar refrigerante, né? A gente sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Por isso que ele está dizendo: cuida primeiro de si, deixa de ser hipócrita. Para de chamar o outro de barrigudinho. Você também é. Mas se você não é barrigudinho, estou pegando aqui um termo aqui jocoso. Às vezes você não é, mas você tem um outro defeito que ele não tem. Aí eu quero tirar o defeito do outro e não estou vendo aquele meu, que é o escandaloso. Eu não sou barrigudinho, mas sou maledicente, né? Eu sou barrigudinho, você não é. Mas eu não sou maledicente, você é maledicente. Então a gente tem um defeito, às vezes pior do que o outro, e quer corrigir as pessoas. A gente tem que se corrigir. Sem dúvida alguma, é o orgulho que leva o homem a dissimular os próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse modo de proceder é essencialmente contrário à caridade, porque a verdadeira caridade é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, porquanto esses dois sentimentos anulam-se um ao outro. Efetivamente,
como um homem bastante vaidoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, pode possuir ao mesmo tempo suficiente abnegação para fazer destacar em outra pessoa o bem que poderia ofuscar a si mesmo, em vez de destacar-lhe o mal que o faria sobressair. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Pode-se encontrá-lo na base e como motivo de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se interessou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Eu vou beber uma aguinha, vocês me dão licença. Primeiro copo d'água do dia. Água boa, água pura. Muito bem. Alguma dúvida? Priscila, está entendendo, Priscila? Então vamos lá. Ainda nesse capítulo, Kardec colocou uma outra passagem de Mateus e uma de João. Vamos lá. Não julgueis para não serdes julgados, que aquele que está sem pecado atire a primeira pedra. É o item 11. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados segundo houver julgado os outros. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também a vós. Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Aí vem aqui a passagem. Então, quem vai nos julgar? A nossa própria consciência. Quando nós nos vermos diante de nós mesmos no mundo espiritual, em que o véu que encobre a nossa alma cai e a gente fica desnudo, todos nos veem como nós somos, aí nós podemos nos envergonhar, dependendo daquilo que fiz aqui. E se eu tenho um senso muito crítico, eu terei um senso crítico comigo também. Eu me sentirei culpado. É isso que ele está dizendo. Mas vamos lá a um exemplo que João narra, que aconteceu com Jesus. Então, os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que havia sido apanhada em adultério e a fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: olha só, pegaram uma mulher que foi pega em adultério, como está dizendo aqui, mas a verdade por trás dessas palavras nós não sabemos. Nós não sabemos nem se o próprio marido forjou essa situação, porque eles que quando queriam despedir a mulher, ela podia ser despedida no caso de adultério. E ela era lapidada em praça pública. Agora você vê, né? Se a moda pegasse hoje, acho que ia ficar difícil, né? As coisas aí iriam ficar difíceis. E quem eram os escribas? Os escribas andavam junto com os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram que andavam com os escribas. Os fariseus eram os doutores da lei. Eles conheciam a lei mosaica, eles eram letrados, conheciam, interpretavam. Eram os sacerdotes entre os judeus. E os escribas também eram homens letrados e que escreviam. Eles sabiam ler e escrever. Então, a maioria da população era analfabeta, não sabia ler nem escrever.
Em terra de cego, quem tem um olho é rei, diz o ditado, né? Por isso, eles, como não eram homens bons, né, na sua maioria, você tinha lá um Nicodemos, um Gamaliel, que eram fariseus e eram bondosos. Mas você, a maioria interpretava o Antigo Testamento de acordo com seus interesses e ganhavam dinheiro com isso. Então esses, né, hipócritas, porque eram hipócritas, e escribas e fariseus, trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, armando para Jesus. Armando para Jesus. Mestre, disseram eles, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Olha só. Moisés ordenou na lei apedrejar as adúlteras. Uma pergunta: a mulher adúltera, ela foi adúltera sozinha? Não. Teve que ter um homem com ela. O homem também não foi adúltero? Por que apedrejar a mulher e não o homem? Porque tinham dois, tem que ter pelo menos dois. Né? Pelo menos duas pessoas tem que ter, senão não há adultério. E o machismo da época ia somente em cima da mulher. E arma para Jesus, né? Arma para Jesus. Imagine se Jesus diz assim, sim, está escrito, apedreja. Como que a gente estaria hoje falando do Cristo? Ó, Jesus foi bom, mas não foi bom assim não, ele mandou apedrejar a mulher adúltera. Ó, Jesus não foi misericordioso com o pecador. Olha, não se falaria mais de Jesus. Não se falaria dele, não se falaria do Evangelho, porque uma coisa ele fazia, outra coisa, uma coisa ele falava. E ele se contradizia no que falava. Não é? Era para acabar com o cristianismo. As trevas atuando para acabar com Cristo. Como atuam hoje para acabar com o cristianismo. As trevas atuam para acabar com o cristianismo hoje. Querem expulsar Deus da terra, querem expulsar o Cristo da terra, querem dominar. Né? Como diz aquela letra infame, está tudo dominado. Não está não, não está. Eles querem fazer isso, mas não conseguirão, porque Deus é maior, porque Jesus é o governador do planeta Terra e é maior do que todos nós juntos. Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso mestre, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso guia. Eles não conseguirão, encarnados e desencarnados do mal. Então coloca Jesus nessa armadilha. Ó, falavam assim para o tentar, a fim de terem do que acusá-lo. Olha. Mas se Jesus diz assim, não mata, ele iria ser pego do mesmo jeito. Se Jesus fala, mata, olha, o teu mestre, vocês que estão seguindo esse homem, é um assassino, mandou apedrejar, vamos pegá-lo também. Iam levar ele lá para os romanos e dizer, ó, esse homem é um assassino, ele que mandou. Mas se Jesus diz assim, não mata, não joga pedra, iam pegar Jesus dizendo para ele assim, olha só,
ele é contra Moisés, ele é contra a lei de Moisés, ele merece ser lapidado, merece ser condenado à morte. Ele incita o povo contra Moisés, incita o povo contra Deus, contra a lei de Deus. Iam pegá-lo de qualquer maneira, se ele diz sim ou se ele diz não. Agora, que armadilha, hein? Mas o mestre também já disse, só lobos caem em armadilhas de lobos. Somente os lobos caem em armadilhas de lobos. Inteligentemente, o que Jesus fez? Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Começou a rabiscar o chão com o dedo. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: olha a resposta que Jesus dá, uma resposta inteligente. Aquele que dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Ele não mandou nem jogar pedra, nem deixou de jogar. Você pode julgar? Você tem um coração limpo? Você tem um coração puro? Então atira a primeira pedra. E continuou a escrever, né? Se abaixou novamente e continuou a escrever sobre a terra com o dedo. Mas eles, ouvindo-o falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. Olha só, imagine a força de Jesus, o magnetismo de Jesus, porque ele não apenas pronunciou as palavras, simplesmente pronunciou. Essas palavras, essa frase proferida pelo Cristo, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, foi carregada de força magnética, carregada de amor. Porque ele era o exemplo do amor. Ele ainda é o exemplo do maior amor que viveu aqui na terra. Da mesma forma, quando alguém tem uma palavra agressiva contra outra, e ela vai carregada de magnetismo, a ofensa atinge o outro na alma, no coração, no sentimento, porque foi uma descarga de sentimento em cima do outro, e isso nós sabemos fazer muito bem pela nossa inferioridade. Jesus descarregou sentimento de amor. E eles ficaram a pensar. Cada um olhou para si, para dentro de si. E o que aconteceu? Jogaram as pedras no chão a partir dos mais velhos. Mas eles, ouvindo falar daquela maneira, foram se retirando um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E assim Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então, levantando-se, ele diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela responde, ele pergunta ainda: ninguém te condenou? Ela responde: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: eu também não te condenarei. Vai, e no futuro não peques mais. Que beleza de ensinamento. Jesus, ela perguntou: não sei, Senhor, eles se foram? Jesus disse então: eu também não te condenarei. Eu também não te condenarei. Deus não condena ninguém. Agora ele alertou, não faz mais isso não. Pode ser que eu não esteja por aqui, pode ser que eles te peguem e te apedrejem. Não faça mais isso, não tornes a errar.
Agora, o perdão não significa que a gente não tenha que reparar o mal feito. Não significa. Deus nos perdoa sempre e nos compreende. Mas a gente teremos que reparar o que nós fizemos. Uma coisa é perdoar, outra coisa é aquilo que você carrega com você, às vezes uma culpa que você tem que resolver. Como foi dito aqui no início, eu vou me dirigir àquele que eu ofendi e me reconciliar com ele, né? Então, alguma pergunta? Chegamos ao fim do nosso estudo. Espero que tenha sido útil a vocês. Vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus que perdoe os nossos erros, rogando a Deus que nos dê, através de Jesus, a oportunidade de reparar estes mesmos erros, já que estamos aqui na Terra, caminhando com os nossos adversários, caminhando com muitos que precisam de entendimento, compreensão, de perdão. Ajuda-nos, Senhor, a purificar o nosso coração. Mas no momento do nosso testemunho, dai-nos forças para não vacilarmos e cumprirmos assim com o nosso dever. Rogamos por todos nós, pela nossa casa de amor, rogamos pela paz na humanidade, rogamos pelas famílias, pelos lares, que haja compreensão, que haja amor, pela nossa sociedade que vive ainda tão tumultuada. Rogamos por todos que habitamos esse planeta de provas e expiações. Tende misericórdia, Senhor, de todos nós. Em nome do nosso altivo, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.